concede nós estar na sua presença, louvando e bendizendo aquele que merece todo louvor, toda honra e toda glória. Amém? Aleluia. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Glória a Deus, no livro de João, Evangelho de João, capítulo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 5. Aleluia, bem conhecido da igreja, capítulo 4. Capítulo 4, no versículo 23. Nessa noite já foi falado bastante aqui de louvor, de adoração ao Senhor, e eu estava ali no meu lar nesse dia refletindo, a respeito do que trazer, que Deus queria falar, e foi esse tema que Deus colocou no meu coração, João 4 e 23 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Até aqui, em nome de Jesus, pode tomar o teu assento. Louvamos a Deus. Eu quero já, nessa oportunidade, pedir oração pela minha esposa, que ela está já bastante, um pouco enferma, bem disposta ali. Mas Deus vai nos dando graça para nós avançar, A igreja unida jamais será vencida, Meus irmãos, eu meditava hoje a respeito desse tema tão bonito, que é o louvor. E no Miqueias ele mudou o tema que ele tinha me passado de manhã. De manhã ele falou que era sobre louvor, e agora diz que é de vitória. Ele disse eu confundi, na verdade é culto de vitória, a cara do departamento de louvor, Mas Deus sabe como fazer, E desde o começo ele vem confirmando esse tema, Eu pensava, eu refletia ali hoje, no meio do cotidiano, e Deus colocou no meu coração para falar a respeito da onde surge o louvor, da onde vem o louvor. O louvor, meus irmãos, ele não é a música, louvor não é a música, louvor é você usar a música para adorar ao Senhor, Isso é louvor. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o adversário, ele era o maior levita do céu, ele era o que regia os corais, ele tinha ali todo o dom da música dentro de si, e era espantoso, ele estava no nível superior a todos e qualquer anjos, em nível de adoração e louvor. Ele era a excelência do louvor, e ele usava a música para apresentar a Deus esse louvor. E eu vi certo pregador falar que ele era tão aperfeiçoado, tão zeloso, tão perfeccionista quando ele louvava, quando ele regia o coral, que o próprio Deus parava para admirá-lo, ver a sua destreza, a criação que ele tinha criado, que era o Lúcifer. Mas a Bíblia diz que ele se rebelou contra Deus. Por
causa deste dom que ele tinha, por causa dessa admiração, vamos dizer assim, que era apresentada pelo seu talento entre os anjos, ele começou a brotar no seu coração um orgulho, uma soberba, uma vaidade, e ele quis tomar o lugar de Deus. Ele quis sair da posição de adorador para ser adorado. Mas Deus, meus irmãos, Ele contempla tudo aquilo e deixa que o seu coração se desvie da verdade e deixa que o mal brote, nasça no seu coração, e ele começa agora uma grande batalha no céu. E quando ele batalha, luta, guerreia contra Deus e os seus anjos, Deus o expulsa do céu, do seu exército, e ele desce com a terça parte dos anjos. Mas agora Deus, meus irmãos, Ele não desiste de um perfeito louvor, de uma perfeita adoração. E eu creio, isso é minha linguagem, que quando ele estava no céu, o inimigo, ele se empenhava tanto. O que Deus se agradava nele não era, irmãos, simplesmente a perfeição, mas era mais que isso. Era o empenho, o zelo, era o esforço, a dedicação que ele empenhava para apresentar uma música, um louvor ao Senhor. Mas quando ele desce, quando ele sai do céu, fica aquele espaço vazio do céu, fica aquele lugar de adoração, a regência do céu fica um pouco desconcertada, vamos dizer assim, porque Deus não cria as coisas para o erro, para o fracasso, nem para divisão, mas aconteceu, mesmo lá no céu aconteceu, o que não deveria, o que não era para acontecer, aconteceu, com a permissão de Deus, não com a vontade do Senhor, mas com a permissão de Deus. E Deus começa a planejar alguém, um ser, para apresentar novamente um louvor que fosse do nível de dedicação e sinceridade que o Lúcifer apresentava. Eu creio, meus irmãos, isso é particular, que Deus, ele começa a pensar como se o que ele ia fazer para substituir ou para preencher aquela lacuna de adoração que existia no céu, porque o regente maior foi tirado, caiu, desceu, desviou, foi para as trevas, sucumbiu na vaidade do seu orgulho, diz a Bíblia. E Deus, ele projeta o homem, mas para ele extrair de um ser, de uma criatura, um louvor tão bonito, tão especial como era daquele ser, ele cria o homem não no céu, ele cria o homem na terra, ele cria o homem longe de Deus, longe da esfera celestial, não longe da presença de Deus, mas para que do coração do homem viesse a ser apresentado o perfeito louvor. E Deus dota o homem de corpo, alma e espírito, e é esta alma, é esse ser que tem alma, que apresenta o perfeito louvor para o Senhor, que usa a música. Deus coloca o homem na terra e presenteia o homem com algo chamado música. Quando Deus cria algo, Ele coloca a sua marca, Ele sempre deixa um sinal dizendo que foi Ele que criou. Quando Ele criou o arco-íris, Ele coloca ali 7 cores para dizer: fui eu que fiz este arco-íris, 7 é o meu número e é perfeito este arco-íris. E quando Deus dá a música para o ser humano louvar a Ele, Ele cria a música, Ele presenteia a terra com 7 notas musicais, dizendo que esta música, ela veio direto de Deus, foi um presente para a humanidade. Você imagina a terra sem duas coisas, como seria sem graça, difícil, insípida terra, se não tivesse música.